Sejam muito bem-vindos ao programa O Espiritismo Responde, que busca sempre tratar de assuntos que vêm ao encontro da nossa vivência, que nos ajudam a compreender as nossas dificuldades e também do nosso semelhante. Nos traz muita esperança. Hoje vamos conversar com Luiz Maurício Rezende, palestrante espírita, membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná, sobre os desafios do relacionamento humano. Olá, Luiz Maurício, nós nos sentimos muito felizes por podermos desfrutar das suas reflexões, sempre muito oportunas. O prazer é todo meu, Ivone. Luiz Maurício, o que o Espiritismo esclarece sobre os relacionamentos humanos? Joana de Ângeles, ela tem uma frase, o Espírito Amigo, mentora de Divaldo Franco, ela tem uma frase que sintetiza e pode nos ajudar a responder essa tua pergunta, Ivone. Ela diz que todo relacionamento humano é um convite da vida para o amor. Isso quer dizer que não importa qual relacionamento humano que exista, não importa qual seja o nível, a intimidade, a intensidade desse relacionamento. Toda vez que eu me relaciono com o outro, que eu me permito relacionar-me com o outro, eu tenho um convite para o amor, que eu posso aceitar ou não. Podem ser relações conflituosas, podem ser relações difíceis, podem ser relações que gerem sentimentos bastante antagônicos e complexos que eu terei que dar conta mais tarde. Mas o convite para o amor sempre vai existir. E quando eu não aceito esse convite, ele irá voltar com aquela mesma pessoa, com aquela mesma situação semelhante, para ver se eu me convenço pelo amor. E vai voltar, porque essa é a nossa essência, esse é o objetivo. Então, todas as vezes que nos relacionamos com alguém, lembremos, é oportunidade de aprender a amar. Nós nos deparamos com muitos desafios no seio da família, inclusive situações extremos como ódio, né? Na visão espírita, quais são as causas desses conflitos no lar? Veja, Ivone, retomando a ideia de que todo relacionamento é um convite para o amor, quanto mais íntimo esse relacionamento, mais desafiador ele é. Porque, como escreve Caetano Veloso em uma das suas letras de música, de perto ninguém é normal. Então, quando nós nos aproximamos, nós vemos essa dificuldade do outro e mostramos as nossas. E aí, então, os conflitos naturalmente surgem. E reencarnamos nós nessa intimidade familiar, na mesma família, no mesmo teto, para que essa intimidade, essa convivência, é exatamente o tônus, a intensidade daquilo que nós precisamos para aquele específico relacionamento. Porque, talvez para esses relacionamentos antagônicos, se nós não tivéssemos essa obrigação que se impõe da relação familiar, nós nos apartaríamos, desistiríamos um do outro, não aguentaríamos, protelaríamos para outro momento. E como a providência divina entende que não é hora de protelar e deve-se, para aquela relação, enfrentar-se, nos coloca em situações muito justas, muito apertadas, sob o mesmo lar, sob a responsabilidade um dos outros, pais, cônjuges, filhos, irmãos, toda essa possibilidade de relações que existem na família, ela nos permite, então, uma convivência, primeiramente, íntima. Segundo, desvinculada de qualquer verniz social, porque nós não conseguimos não ser autêntico todo o tempo, todos os dias, ao longo dos anos. Então nós somos exatamente aquilo que somos na família. Nós não conseguimos fingir como conseguimos com algumas horas de trato social. Então as dificuldades surgem, e muitas das vezes, de relacionamentos bastante difíceis de outrora. Então esses relacionamentos de outrora, eles agora, com a graça da providência divina, esquecidos, o relacionamento, mas não a emoção do relacionamento. Então, temos sempre um certo implicância, um certo dificuldade de compreender, uma certa dificuldade de perdoar, aquilo que, de repente, aquilo que aquela pessoa específica da família fala, nos dói um pouco mais. Parece que nós temos mais dificuldade de relevar. Mas por quê?
com ela, com ele. Porque é justamente essa relação, porque com o outro, como eu tô, é tão fácil, é tão tranquilo, a gente se dá assim a mil maravilhas. É porque são as histórias do ontem que voltam com a bênção do esquecimento, porque senão nós dificilmente superaremos isso, mas com as complicações da emoção. E enfrentar essas emoções a fim de reelaborá-las, em acreditar na possibilidade de transformar esses antagonismos em possibilidades amorosas, é o que nós não podemos deixar de fazer. Muitas das vezes, somos imediatistas e achamos que tudo irá se resolver com uma boa vontade. Mas às vezes são vidas que se consolidam naquele reencontro. E eu não vou desfazer nós feitos ao longo de vidas apenas numa única existência. Então, para que a gente não fique frustrado de que o relacionamento, e aí nós temos muitas das vezes, né, relacionamento entre pais e filhos, entre cônjuges, onde você olha para o final da existência de um e de outro e fala assim, poxa, mas não teve um final feliz? Não foi uma história bonita? Mas se teve um final melhor do que de outras existências, a gente já conquistou. Porque talvez eram aqueles que se odiavam até a morte e hoje se suportaram. Houve progresso. Mas isso quer dizer que a gente precisa de mais reencontros, então. Iremos nos reencontrar em situações mais fáceis, porque mais difícil do que essa não foi, porque nós conseguimos superar a relação. Investimos o melhor que nós podíamos no instante de hoje. Amanhã estaremos melhores, mais amadurecidos, vamos investir melhor. E aí vamos conseguir, do antagonismo, transformar em profunda relação amorosa. E como agir, Luiz Maurício? Como agir para promover uma harmonia, mesmo convivendo com esses espíritos antagônicos? Primeiramente, lembrar que o antagonismo que ele me provoca é o que eu provoco nele. É natural que seja assim. Então, é uma mão de duas vias. Porque a dificuldade de eu engolir o outro não é a facilidade do outro me aceitar, é a dificuldade do outro me engolir também. Então, eu tenho que perceber que tudo aquilo que eu passo, o outro passa também. Todas as minhas limitações, o outro, porventura, provavelmente também as tem. Então, o primeiro passo é de compreensão de que são dois porcos espinhos que não podem se aproximar muito, porque um espinho vai cutucar o outro. Mas também não podem se afastar por demasia, porque senão eles vão passar frio. Numa metáfora de uma fábula de porcos espinhos, que dizem que num tempo de nevasca, quando eles todos se aproximaram para não morrer de frio, e aí começaram a se machucar porque os espinhos estavam muito perto. E aí uns decidiram abandonar a vara de porcos e espinhos porque estava machucado, morreram congelados. E aqueles outros mais pacientes que não ficaram não tão perto, mas não se afastaram a ponto de não sentir o calor um de outro, sobreviveram à frente fria, à nevasca. Assim nós temos que fazer um com os outros. Talvez nós não temos que implicar tanto, corrigir tanto, cutucar tanto, mas também não nos afastarmos e abandonar o outro. É uma relação de respeito entre as idiosincrasias, o jeitão, a mania do outro e a minha responsabilidade em aceitar o outro. E muitas das vezes a gente projeta no outro o que o outro tem que fazer. É uma grande bobagem, porque a gente não pode projetar e desejar que o outro faça, porque o outro fará o que ele desejar, inclusive nada ele pode desejar. A responsabilidade é minha. O que eu farei? A pergunta é sempre o que eu farei. Mas se o outro não fizer nada, a pergunta é errada. A pergunta é o que eu farei? Porque eu devo fazer incondicionalmente, porque quem irá se transformar à medida que eu haja amorosamente, serei eu. E se o outro não se transformar? Ele está adiando o processo dele, é o problema dele. Mas eu nunca terei perdido meu tempo quando eu ensaio essa postura e esse exercício de amar o outro. Sem dúvida alguma, o local onde nós enfrentamos maiores desafios é no próprio lar, com a família, né? Pelos motivos que você já expôs. Mas os desafios surgem com muita frequência no ambiente de trabalho, na vida social, onde muitas vezes se evidencia o orgulho e o egoísmo, né? Como que o egoísmo poderá ser banido dos relacionamentos? É um grande desafio, né? Não é por acaso que quando Kardec pergunta aos espíritos se há uma barreira para o progresso, eles respondem que para o progresso intelectual não, mas para o progresso moral sim. 2 pontos, o orgulho e o egoísmo. É assim a resposta o começo da resposta à pergunta de Kardec.
E essa é a grande limitação das nossas relações. Nós sempre vamos encontrar as nossas vaidades, filha do orgulho, o nosso ego ferido, filho do orgulho, a nossa indiferença, filho do nosso egoísmo. Sempre nós vamos encontrar na matriz do orgulho e do nosso egoísmo as dificuldades da nossa relação. Porque orgulho e egoísmo, e por que os espíritos escolhem essas duas paixões? Porque elas são as duas que nos remetem a nós mesmos. O orgulhoso é aquele que se acha melhor do que o outro. E o egoísta é aquele que se acha mais merecedor do que o outro. Então, tanto o orgulho quanto o egoísmo é o exercício de esquecer do outro para focar em mim. Eu sou mais importante, eu sou mais merecedor. E a antítese disso é a abnegação. É o esquecer de mim em prol do outro. Então, quando eu esqueço das minhas vontades, eu esqueço da minha vaidade, eu esqueço do meu ego ferido, eu relevo a fala um pouco truncada do outro, eu tenho um olhar de benevolência frente a algum comentário. Eu acho que ele quis dizer isso. Ele fala, não quis não, estava num dia ruim, não acordou bem, talvez esteja com problemas em casa. Quando a gente faz esse exercício, é um exercício de abnegação, quando eu abro mão do meu ego que poderia estar ferido, de um ego inflado, de um ego excessivo. Quando eu paro de me colocar como centro e como causa de tudo. Porque ele fez isso comigo. Não, ele não fez comigo. Ele faria com qualquer outra pessoa porque ele não está bem. Então não sou eu o centro da situação e não sou eu o foco da pessoa. Então eu deixo de ser tão autocentrado e começo a relevar, as relações começam a ficar mais positivas. Se a gente se propor a levar a ferro e fogo tudo, não se esqueçamos que os outros também vão passar a ter o direito de levar todo o nosso comportamento a ferro e fogo. E a gente não vai dar conta. Porque se a gente insistir nesse olho por olho e dente por dente, a brincadeira do ditado popular é que ao final de tudo seremos cegos e banguelas. Porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos limitações. Então o grande exercício é da benevolência, desse olhar benevolente e da indulgência perante a falha do outro. Ele errou, ele não foi educado como gostaria, ele não é gentil como a gente desejava. Sejamos indulgentes, são as limitações do outro. Assim, mas eu serei vítima de tudo isso? Não preciso ser vítima, posso ser prudente como as serpentes e manso como as pombas, como nos aconselha Jesus. Eu posso entender que o outro é daquele jeito, então não vou confiar cegamente, não vou abrir-me deliberadamente, caso a pessoa não se mostre confiável, caso ela não seja digna dos segredos da nossa intimidade. Eu vou entendendo e compreendendo qual é a capacidade e a limitação dessa pessoa, mas nem por isso preciso querê-la mal, nem por isso preciso tratá-la mal. Posso tratá-la com dignidade, com respeito, com amorosidade, sabendo mesmo assim de que ela tem as suas limitações, que ainda é um tanto infantil nesse ou no outro aspecto e que não irá retribuir-nos na medida do sentimento que a gente oferece. Mas isso é problema dela. O importante, e eu sempre responderei e darei conta, daquilo que sai de mim, daquilo que eu ofereço para o outro. Certo. E é muito importante também refletir em diversas situações sobre se eu estivesse no lugar dele, na mesma situação, será que eu não agiria igual? Né? Essa empatia, né? Essa empatia com as pessoas, porque a gente sempre olha a gente aqui e ele lá, né? Esse exercício é muito importante, se colocar no lugar do outro. É interessante que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a referência de tratar o outro, e os Espíritos dizem, né, não fazer ao outro o que não queres que te faça, que é um preceito cristão, é de Jesus, essa colocação, e Kardec faz uma réplica. Mas isso a gente entende. Mas algumas situações fica difícil de saber como agir. Aí a resposta dos Espíritos é: se coloque não naquele do agente que faz ação, mas daquele que sofre a ação. Se coloque no lugar do outro. Aí esclarece tudo. Então, muitas das vezes a gente esquece de se colocar no lugar do outro. No lugar da história do outro. Porque a gente critica o outro e esquece de falar assim, mas se você tivesse o histórico familiar dessa pessoa, se você tivesse o ambiente que ela vive, tivesse as dificuldades pela que ela enfrenta, você não agiria assim ou mesmo pior? Então, esse exercício de empatia sempre ajuda a nós melhorarmos esse relacionamento. Luiz Maurício, o conhecimento dos princípios espíritas podem contribuir com a harmonização dos relacionamentos? Com certeza, Ivone.
Principalmente a partir do momento que a gente entende que os nossos encontros são reencontros. E encontros amorosos que se fazem rapidamente amorosos, afetuosos, são reencontros de relações positivas. E encontros que se constituem com aflição, com dificuldade, com embates, são reencontros difíceis. Esse é que a vida nos convida a aprender a amar essas pessoas. O amor que a gente não conseguiu construir, o amor respeito, o amor compreensão, o amor entendimento, essas pequenas parcelas de amor que a gente pode ter com o outro, não conseguimos construir outrora, reencontramos, para que dessa vez possamos então finalmente reconstruir. Então lembremos, relacionamentos difíceis são exercícios para aprender o amor que ainda não foi aprendido. O amor consolidado são alegrias e bênçãos que a vida nos oferece para usufruir do amor que já conquistamos. Agora, aqueles relacionamentos que ainda não existe construção de amor, esses sim são os convites da vida para exercícios emocionais. Enquanto uns nos dão subsídio e referência de amor e nos sustentam na caminhada, outros são os professores das emoções que nós ainda não dispomos. Todo aquele que nós enfrentamos dificuldade para se relacionar, o encaremos como um bom professor para as emoções que nós ainda não dispomos. Fica mais fácil enfrentar assim esses desafios e embates de relacionamento. E a compreensão, o entendimento da reencarnação é a chave para tudo isso, não é, Luiz Maurício? Claro, porque como explicar que relações são tão fáceis com uns e tão desafiador com outros? Por código genético? Pela cor dos olhos? Porque não deu química? Que química é essa, senão uma química de espíritos, de afinidade ou de antagonismos de outrora? Que pode não ter sido efetivamente de embates, mas são antagonismos de olhar de mundo, de visão e de valores, e que hoje nós somos convidados a conviver para minimamente desenvolver a tolerância e a compreensão em relação ao outro. Se já chegamos nesse ponto, podemos avançar um pouco mais. Simpatia. Se já chegamos à simpatia, podemos avançar um pouco mais na amizade, no coleguismo, até chegar na amorosidade. Podemos dizer que o amor é uma construção? A gente sempre imagina que amor é aquilo que eu tenho pelos filhos, pelos pais, pelo cônjuge. Esses são amores consolidados, que já se construíram. Amor é construção, realmente. É um mosaico. Cada pecinha a gente quebra, a gente molda, a gente escolhe o lugar que vai colocar, a gente acimenta e vai colocando pecinha por pecinha. São esses pequenos sentimentos, exercícios diários para fazer um grande mosaico e depois a gente se afasta e vê a imagem que foi construída. Mas a relação com o outro é feita de um mosaico, de pequenas pecinhas diárias, exercícios diários que vão se consolidando então até que o sentimento antagônico se transforme para um sentimento que nos faça bem. Tem pecinhas que não querem entrar, né, Luiz Maurício? Mas a perseverança, Exato. A persistência, né? Ela fará falta para a imagem final, para o mosaico ficar bonito. Então, sim, nenhuma peça pode se perder. Pode se perder, né? Mesmo as mais difíceis. Luiz Maurício, muito obrigada por estar aqui conosco nesse programa, por podermos conversar sobre um tema tão importante, que é o amor, né? O relacionamento. Foi um prazer o bate-papo aqui, Ivan. Eu muito que agradeço. Obrigada. Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Esperamos estar juntos em outras oportunidades e lhes desejamos muita paz.